Inglaterra. A Inglaterra já foi uma das maiores potências globais, aliás, a maior potência global. Aquele país que tinha colônias quando o sol nascia e quando o sol se punha. Ele tinha. A Inglaterra tinha colônias tanto no hemisfério sul, no hemisfério norte, do lado oriental, do lado ocidental, a grande potência global. A Inglaterra, ela sempre se posiciona como protagonista em conflitos. Então, por exemplo, a Guerra da Líbia, você tinha ali a presença de soldados ingleses. A Guerra da Síria, você tinha ali a presença de soldados, aliás, de armamentos ingleses. Então, a Inglaterra, ela sempre quer se posicionar geopoliticamente praticamente abaixo dos Estados Unidos, que é o seu principal parceiro. Os Estados Unidos é o principal parceiro da Inglaterra. E atualmente, a Inglaterra ela quis se posicionar de uma forma muito mais atuante, até como protagonista desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque o país passa por uma crise política. O primeiro-ministro Boris Johnson, né, que foi um dos maiores defensores dos lockdowns na Inglaterra, no momento que ele fechava o país, ele se reunia com partidários para tomar chá das 5 sem máscara. E o país fechado. Altas festas na residência oficial do primeiro-ministro. Então, isso balançou o governo, e um governo que já vem fragilizado, desde o Brexit. Desde o Brexit. Porque o Brexit, parte da população era a favor, parte era contra. Então você tinha ali uma polarização, e esses que eram contra enxergam o Boris Johnson de uma forma não muito amistosa. Então Boris Johnson está numa crise política tremenda. Então o que ele faz? Ele ele se posiciona de uma forma bem firme contra a invasão, para virar os holofotes. Então sai da crise geopolítica, aliás, da crise política, e passa para a crise geopolítica. Então aí as pessoas querem saber o quê? Qual vai ser o posicionamento da Inglaterra? Porque Boris Johnson falou dessa forma contra Vladimir Putin. Uma das falas mais firmes foi da Inglaterra, não foi da França, não foi da Alemanha, e sim da Inglaterra. Estratégico. Claro que tem uma questão da retórica estadunidense. Mas aí é uma crítica, e não sou eu, e sim a história que está contando isso. No momento que a Inglaterra se posiciona firmemente contra Vladimir Putin, contra a guerra, apoia com armamento os ucranianos, o que ele faz em relação aos refugiados? Os refugiados ucranianos. A Polônia está recebendo milhares, ou melhor, milhões. A Romênia, milhões. A Alemanha, milhares. A Itália, milhares. E a nossa querida Inglaterra está recebendo muita gente? Não. Foi uma crítica, uma crítica da opinião pública referente a esse comportamento dos ingleses, de não abrir a sua fronteira para a entrada dos ucranianos. Você não, a Inglaterra se posicionou tão veemente em favor da Ucrânia, então você percebe, fazendo uma análise da movimentação geopolítica da Inglaterra, foi um posicionamento para se livrar de uma crise política que estava acontecendo no país. E essa crise política, ela abafou. Você não vê mais nenhuma fala referente ao posicionamento do Boris Johnson no conflito. Mas o posicionamento do Boris Johnson na crise política. Mas em relação ao conflito, ainda a Inglaterra faz movimentos de barrar os oligarcas,
Porque oligarca adora Londres. Muitos deles têm mansões, filhas têm mansões nos principais bairros londrinos. Gente, os oligarcas, poucos moram na Rússia, tá? Eles têm negócios na Rússia, mas eles gastam o dinheiro deles na Inglaterra, gastam o dinheiro deles na França, né, nos iates. E o Boris Johnson tá o quê? Barrando esses oligarcas dentro da Inglaterra. Praticamente é a ação que eles estão fazendo.